e a gente encontra muitas dificuldades. E quem é psicólogo sabe, há uma transferência, né? Se Deus é meu pai, por que que eu estou passando isso? Se Deus é meu pai, por que que a minha mãe foi recolhida antes do tempo? Se Deus é meu pai, por que que eu ando tão tão atribulado? Porque se Deus é meu pai, por que que acontece tanta desgraça no mundo e a gente quer responsabilizar a Deus por coisas que acontecem conosco, pessoalmente ou no universo? E Deus realmente, a ausência de Deus nesses lugares deixou o mundo, deixou vidas vulneráveis aos ataques de Satanás, né? Eu acho interessante que quando Deus eh, chamou Moisés, ele falou assim: "Vai lá, Moisés". Moisés deu muita desculpa, né? Aí Deus falou para Moisés assim: "Ó, quando você se apresentar a Faraó, você vai falar para ele assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva". Então, quando Deus ali em Êxodo 3 fala que ele está vendo, ele está contemplando, ele está ouvindo o clamor do meu povo, esse povo é filho. Ele chama de filho. Então, muitas coisas que acontecem conosco, não é a ausência de nosso Pai Celestial, é a ausência do nosso Pai Celestial na nossa vida que faz acarretar tantas coisas ruins, tantas tragédias. E às vezes você associa, né, eu falo isso, como diz outro, de cátedra, porque nós ficamos sem pais, abandonados, e eu pessoalmente responsabilizava meu pai por muitas coisas ruins que aconteceu na minha vida. Sim, ele teve uma parte de culpa nisso daí, mas chegou um momento que Deus falou para mim assim: "Você é o vilão, teu pai agora é a vítima, você precisa pedir perdão para ele". Isso foi em 95. Eu estava voltando do Espírito Santo, nós tivemos muitas experiências com Deus ali no Espírito Santo, e aí vimos o agir de Deus poderosamente. Deus falou: "Você precisa pedir perdão para o seu pai, porque teu pai você está sendo um algoz do seu pai, teu pai agora é a vítima e você é vilão porque você não perdoa". Então, uma palavra para você, filho: se teu pai pecou contra você, você precisa perdoá-lo. Ah, ele morreu, libera perdão para que você seja livre. E aqui em Marcos capítulo 5, nós temos um exemplo de pai, um exemplo que precisa ser seguido. Há maus exemplos, mas há bons exemplos. Eu fico muito feliz com a palavra de Deus, que a palavra de Deus não mascara, não. Deus mostra os aspectos positivos de uma personalidade, Deus mostra também os aspectos negativos. E aqui desta pessoa que nós vamos falar, do Jairo, nós só temos coisas positivas. Lá Marcos capítulo 5 diz assim, eu pretendo ser breve porque nós temos a ceia do Senhor. O capítulo 5 de Marcos, o versículo 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grandes multidão, e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por esta palavra bendita, que ela seja revelada no nosso coração, no nome precioso de Jesus. Amém? Eu tive a curiosidade de saber qual o significado do nome Jairo, né? Jairo significa eh, ele ilumina ou Deus ilumina. É uma variante do nome Jair, né, que carrega consigo a ideia de luz, brilho, iluminação divina. Amém? Sugerindo sabedoria e esperança. Eu creio que esse significado do nome foi dado depois que ele conheceu a luz que é Jesus.
Depois que ele conheceu a luz que é Jesus, ele ficou um homem iluminado. Amém? Mas é importante aqui, eu quero perguntar para você, pai, o que que você tem levado para sua casa? O que você tem levado? Aqui em Deuteronômio, até deixei aberto, Deuteronômio capítulo 7, diz assim: "Não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado." O que que você tem levado para sua casa? Eu espero que você, a hora que chegar aí na sua casa, você vai ver algumas obras de artes ali que você comprou, você vai meter no fogo. Algum disco mundano dos Novos Baianos, aquele povo comprometido com as trevas, você vai tacar fogo nisso daí. A Bíblia fala: "Não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado." Tem coisas que são portadores de bênção, mas tem coisas que nós levamos para casa, que são portadores de maldição. Jairo levou Jesus. Jairo levou Jesus. A morte teve que ir embora. Amém? Quando Zaqueu levou Jesus na casa dele, Jesus falou: "Houve salvação nesta casa." Quando em Caná da Galileia convidaram Jesus para fazer parte daquele casamento, Jesus levou a alegria. O que que você precisa? Você como pai, o que você tem levado para dentro de casa? Tem levado álcool, tem levado cerveja, tem levado vinho? "Ah, mas eu bebo socialmente." O alcoólatra bebia socialmente, antes de ser alcoólatra. A igreja está quieta. Nem carta de baralho eu tenho em casa, porque se você saber a origem das cartas: "Ah, pastor, eu jogo pôquer, eu jogo um jogo de baralho." Eu tô brincando, mas você sabe o significado das cartas? Taca fogo nisso, irmão. O que que você tem levado para sua casa que é maldição, tem se tornado maldição? Às vezes você não leva objetos, mas você leva hábitos, você leva valores que você adquiriram no mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo. Talvez você, pai, tem mais tempo para cuidar do seu carro, da sua Mercedes, do que cuidar da sua casa, dos seus filhos. O que você tem colocado em primeiro lugar? Essa palavra de Deuteronômio está dentro do contexto de idolatria, de ídolos. Quais são os ídolos que você tem levado para sua casa? É o Neymar? Talvez o teu nome, talvez o teu nome é nome de algum ídolo que o seu pai tinha, você precisa santificar esse teu nome. O meu nome Jânio é porque minha mãe, eu sou do tempo da vassourinha, minha mãe era janista. Ah, tem gente que não sabe, né, de 60, Jânio Quadros, filo porque quilo, ele falou essa palavra, um português puríssimo. Mas você, pai, o que que você tem levado para sua casa? Que coisa você tem levado? Aqui nós temos um homem importante, um prefeito, um homem que era referência na sua sociedade. Talvez o chefe, talvez não, está falando que ele é o chefe da sinagoga. Era um homem que se vestia muito bem, não andava de qualquer vestir de qualquer jeito não. Era um homem que era referência em todos os sentidos. Ele era um líder. Quem sabe ele era aquele que abria a Torá para ler, era um homem respeitado. Eu estou falando isso para você por quê? Porque os religiosos naqueles dias era o que aborrecia Jesus. Jesus falou para o religioso assim: "Olha, o teu pai é o diabo." Jesus confrontava os fariseus, confrontava os religiosos, os sacerdotes, e de repente esse homem lá em Cafarnaum, um homem de referência, um homem rico, um homem, né, status, não só financeiro, mas um homem que era referência na sua sociedade, na sua congregação, na sua sinagoga,
De repente esse homem, diante de uma multidão, não é poucas pessoas não, afluiu para ele grande multidão e estava junto ao mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, vendo-o, prostrou-se, prostrou-se. Mateus fala que ele o adorou. E a palavra adoração no original é proskeneu, é prostrar-se. A gente traduziu como adoração, porque a adoração fala de atitude, de prostrar-se, de ajoelhar-se, de reconhecer quem é. Este homem que talvez tivesse, não é, um plano de saúde da Unimed e pudesse ser atendido lá no Sírio-Libanês, lá no Albert Einstein, de repente esse homem se prostra diante de Jesus. Eu não sei qual é o conhecimento que Jairo tinha acerca de Jesus. De repente, né, aquilo que está em Lucas capítulo 4, e a fama de Jesus percorreu, porque ele fazia as coisas no poder do Espírito Santo, curava muitas pessoas. De repente, Jairo conhecia a fama de Jesus. Mas se ele adorou a Jesus, se é se prostrar-se a adorar, ele conhecia Jesus de uma maneira diferente. Não só como aquele que poderia curar a sua filha. Então, o que eu aprendo com Jairo, a humildade de se prostrar. Ele é um adorador também. E às vezes você quer adorar a Deus lá no seu quarto. Jesus nos ensinou a buscá-lo no secreto. Mas aquilo que é feito no secreto também é feito diante de muitas multidões. Ele se prostrou. Ele foi corajoso. Ele foi corajoso. Homem, você que é pai, você é corajoso? Você tem se prostrado diante de Jesus lá no seu secreto? Ou aqui na igreja, você tem se exposto? Quando a gente vem para Jesus, uma das coisas que acontece comigo e com você, nós perdemos a reputação. Nós perdemos a reputação. Que é reputação? No sentido que a gente que tem que fazer, a gente vai fazer na hora. A gente vai se expor, a gente vai falar, a gente vai pular, a gente vai gritar! Se for possível, nós vamos gritar para que ele possa nos ouvir. Nós vamos querer chamá-lo, chamar a atenção dele para aquilo que nós temos passado e vivido. Pensando no Jairo, a gente também pensa assim, né? Aquele ditado assim que a gente diz muito, que se não está na Bíblia pode pôr, porque é verdade. Aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. De repente Jairo falou assim, agora é um momento, né, que eu tenho de verdadeiramente assumir esse relacionamento que eu tenho com Jesus. Jairo não teve medo de se expor, Jairo não teve medo de ser criticado, Jairo não teve medo de ser excluído da sinagoga. Isso demonstra para mim, para você, pai, uma situação que é muito presente. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas eu sei que você já passou por isso que eu passei. Podem falar mal de você, pode esculachar você nas redes sociais. O sofrimento é um, mas quando você está com sofrimento e você tem uma criança, e se não houver uma intervenção divina, aquela criança vai morrer, aí o negócio, o sofrimento é diferente. Aí você perde a reputação mesmo. Você não liga de se jogar no chão, de clamar ou de buscar a presença. Jairo experimentou esse tipo de dor. Ele foi bem claro. Ele foi bem claro. Suplicou. Ele suplicou. Ele suplicou. Às vezes você pede, se o senhor quiser fazer, o senhor faz. Não, ele suplicou. Ele suplicou para quem pode atendê-lo. Ele suplicou minha filhinha, desprotegida. É uma criança de 12 anos, hein? Não é uma filhinha, não. Filhinha, a gente pensa que é de 4, 3 anos. Filhinha de 12 anos, na pré-adolescência. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva. Ela precisa de salvação.
mas ela precisa também viver. Ela tem pouca idade. Ela tem pouca idade, está na flor da idade. Jairo foi objetivo no seu pedido. Ele quer a filha salva, mas ele quer uma filha vivendo com saúde. Então você, pai, você precisa ser objetivo no seu clamor, você precisa se expor, você tem que perder a reputação, você vai clamar a Deus, você vai buscar de Deus, se for preciso, você vai fazer. Eu não sei se você passou essa situação, eu passei uma situação muito leve, por sinal. Quando a minha filha era criança, nós fomos na doutora Kessai, e a doutora Kessai falou: ela está com sintoma de meningite. Você precisa ligou para um médico, você vai urgentemente no hospital infantil fazer um exame. Uma agulha enorme e colocava assim, enfiava assim aqui para tirar um líquido para fazer exame. Eu falei para minha esposa: "Eu não aguento isso não, vai você". Mas aqueles dias, aquelas horas para detectar se era meningite ou não era, fosse meningite, foi alarmante para mim. E só a oração. Não sei o que que você tem passado com relação a filho, de repente uma preocupação, porque o pastor Neto sempre falava assim: os filhos é o seguinte, quando é criança pesa nos braços, quando é adulto pesa no coração. Viu, filhos? Vocês são crescidos, barbados, aí o filho do Juca, você tem que saber o seguinte: enquanto esse homem viver, eu estou falando para o Juca, mas tem outros aqui. Enquanto você viver, você vai ser o filho e você vai ser preocupação no coração de um pai. Então, nós temos que fazer igual o Jairo fez, chamar Jesus, para Jesus impor as mãos e curar. Outra coisa importante que a gente vê em Jairo, ele é um homem corajoso. Jairo, ele insistiu, ele: "Olha, eu não sei qual é a tua agenda aí, Jesus, aqui na cidade, eu não sei qual é a tua resposta, o não eu já tenho o não como uma resposta, mas eu quero que o Senhor vá na minha casa". Talvez você fale assim: "Senhor, fala uma palavra só". Não, quero que o senhor vá em casa, eu quero que a bênção seja completa. O senhor vai na minha casa, o senhor vai na minha casa. Ele insistiu, ele foi corajoso, ele não teve medo da resposta que Jesus iria dar a ele, ele tinha certeza que Jesus iria na casa dele. E eu achei interessante, né, o evangelista Marcos, ele foi bem sucinto. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Foi só é só que já Marcos escreveu: Jesus foi com ele. Sabe, Jesus olhou nos olhos de Jairo e viu um coração, um pai atribulado. Ele viu um pai que ama clamar por um filho, por uma filha. Jesus viu a dor daquele homem. Jesus não ficou pensando que ele era membro das não, que não, Jesus viu um homem, viu um pai atribulado que estava clamando para ele ir na casa dele, e Jesus foi com ele. Você conhece a história, quando Jesus está indo, há coisas urgentes no reino. Eu não sei se você parou para pensar, a mulher do fluxo de sangue, ela passou 12 anos doente, e a idade da menina era 12 anos também. O diabo estava querendo matar todo mundo, fazendo sofrer com 12 anos de sofrimento, e a menina com 12 anos de idade. O diabo queria matar e matou, mas Jesus é maior. E o Jairo falou assim: Senhor, deixa essa mulher para lá, depois o senhor vem lá, porque essa mulher já está em 12 anos de tá sofrimento. Ela pode esperar um pouquinho, o senhor tem que ir na minha casa. Jairo não foi, Jairo estava com Jesus. Jairo estava com Jesus. Apesar da tribulação que aquele homem estava passando, eu acho que a presença de Jesus ali, sabe, bastou para Jairo. Eles estavam caminhando e de repente, né, aquela mulher toca em Jesus
E aquela mulher, ela falou, ela tinha noção do que é contaminação, no sentido que nós estávamos estudando hoje, as leis cerimoniais judaicas. Só de você tocar, você que está imundo, você que está com fluxo de sangue, tocar numa pessoa, você contaminou aquela pessoa ficou imunda. Ela falou assim: "Não, mas é o seguinte, tudo bem, eu não vou tocar no corpo, eu vou tocar só na orla de suas vestes". Ela tocou na orla das vestes de Jesus e foi instantaneamente curada. Jesus parou, Jesus estava indo, já e falou: "Senhor, não para, não para". Jesus parou: "Quem me tocou?". Pedro falou assim: o senhor está funcionando direito? Porque todo mundo te toca, te espreme, te empurra e você está falando: "Quem me tocou?". Não, há um toque, o toque da fé. O toque da fé traz transformação. Aquela mulher tocou Jesus com fé e ela foi curada. Então, pai, mãe, filhos, você pode tocar Jesus hoje com fé e ter a sua vida transformada. E aquela mulher se prostrou quando Jesus perguntou, aquela mulher com medo, falou: "Sou eu". Ela contou toda a história, deu relatório já, e falou: "Anda rápido que a minha filha está à morte". E aquela mulher recebeu a palavra que eu e você queremos ouvir do Senhor: "Filha, a tua fé te salvou, vai em paz". Você pode ter 100 anos, você quer ser chamado de filho, você tem um pai que olha por você. Aí falava ele ainda quando chegou alguns da casa de Jairo, você vê, alguns, para levar notícia ruim. "Por que que você incomoda o mestre? A tua filha está morta". Ó, porque ainda, ó o pensamento do mundo, porque ainda você incomodas o mestre. Olha para o seu irmão e fala assim: "Você nunca vai incomodar o Senhor Jesus". Você nunca, com a sua oração, com o seu pedido, com a sua devoção, com a sua consagração, incomodará o mestre. O diabo quer que você tenha esse pensamento negativo, que a sua oração, o seu clamor vai incomodar o mestre. Santa incomodação que o Senhor quer. Porque quando nós incomodamos o mestre, nós reconhecemos quem ele é e o que ele pode na nossa vida. Ele é Deus. Ele é criador, ele é médico dos médicos nessa situação e ele curará. Pode haver uma palavra do inferno, como houve essa palavra, mas você sempre vai ouvir o que Jairo ouviu: "Não temas, crê somente". Talvez você está passando hoje por uma situação, eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Jesus para você, pai, é essa: não temas, não temas, crê somente. Jesus não falou que iria, qual foi a oração que ele fez? "O Senhor vai na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filhinha e ela viverá e ela será salva e viverá". Você não crê nisso que você está pedindo? Então creia, creia, porque aquele que pode garantir está indo com você, aquele que pode fazer está do teu lado, não te abandonou. Amém? Jesus chegou na casa de Jairo e estava um pandemônio lá, essa palavra lá, todo mundo chorando, todo mundo chorando. E nós aprendemos uma lição com isso daqui. Nós não podemos andar com pessoas incrédulas. Nós não podemos ter dentro de casa pessoas incrédulas. Jesus falou assim: "Por que que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme". O diabo é tão nojento, as pessoas mudam, né? Estão chorando, daqui a pouco começa a rir e zombar. Eles começaram a rir e a zombar de Jesus, daquela palavra de Jesus.
Jesus mandou todo mundo ir embora. Vá embora, seu incrédulo. Vá embora, seu zombador. Aqui não há lugar para você. O que Jesus quer fazer, Pai? Essa palavra é para pai, mas é para você também que é pai, que é mãe, você que é filho. Ele quer fazer no secreto, lá na sua intimidade. Na realidade, Jesus quer entrar na intimidade, porque o quarto, viu pai, viu família? Não é todo mundo que pode entrar no seu quarto. Não é todo mundo que pode dormir na sua cama. Ali é o seu lugar, que Jesus fala que é para você entrar no seu quarto e fechar a porta e orar e clamar e buscar. Ali é o seu quartel-general, ali é o lugar onde Deus ministra no seu coração. Então, cuidado com quem entra. Jesus, tomando, eh, tomando pela mão, disse, né, antes aqui, o 40, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Talvez, pai, você está preocupado. Talvez o teu filho está longe de casa. Jesus vai agir lá onde ele estiver. Ele vai aonde está o problema, aonde precisa de ajuda, Jesus irá. Jesus entrou naquele quarto e Jesus pegou pela mão. Jesus vai pegar o seu filho pela mão e vai lhe dizer uma palavra. Tomando pela mão, diz: Talita cum, menina, eu te mando. Jesus não vai pedir licença para a morte, não, ele vai ordenar. Ele manda, ele ordena, levanta, levanta. E ela levantou. Meu irmão, se você levar Jesus para sua casa, ele vai mandar lá. Ele vai mandar. Você está disposto a obedecer o que ele mandar? E aquilo que está caído vai ter que se levantar. Nós aprendemos aqui que aonde Jesus vai, Jesus é vida. A morte teve que ir embora. Em Caná da Galileia haveria tristeza, a alegria se estabeleceu. Na casa de Zaqueu, a salvação foi manifesta. Se você levar Jesus para sua casa, aquilo que está faltando, ele suprirá em glória. Amém? Glorifique a Deus, Pai. Glorifique a Deus, você que tem levado Jesus, ele nunca te frustrará, mas ele fará tudo aquilo que for necessário para que a sua vida, Pai, seja uma vida mais suave. É, mais suave, porque no mundo nós vamos passar por aflições, mas nós estamos diante de alguém que venceu o mundo. Venceu o mundo. Fala para o seu irmão: Jesus venceu o mundo e ele está do teu lado. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ele tem dado fé. Se Jairo não tivesse fé, Jairo não teria levado Jesus na sua casa, teria levado um médico, mas ele levou Jesus, que é médico dos médicos. Amém? Feche os seus olhos. Pai, se tem alguma preocupação, você que é pai, você que é mãe também, tem alguma preocupação com relação ao seu filho? Você fala para Jesus assim: ó, o senhor entrou na casa de Jairo e a morte foi embora. Eu quero que o senhor vá aonde está esse meu filho, aonde está essa minha filha, e o senhor liberta, se precisar de libertação. Se for cura, que o senhor cure agora. O que que o teu filho, a tua filha tem necessidade? O que que no teu lar está acontecendo que o Senhor Jesus pode e quer fazer? Jairo clamou, Jairo suplicou. Pai, mãe, suplique agora. Você quer levantar para fazer essa oração? Levante, igreja, nesse momento. Eu estou pedindo para você levantar. Jairo se prostrou, viu?
Jairo se prostrou, mas eu quero que você se levante para você tomar atento daquilo que está sendo ministrado agora. Feche os seus olhos. O que você tem necessidade no seu lar? É cura? A tua filha, o teu filho está doente? Está à morte? Ou a morte que opera no seu filho é o pecado, e essa morte precisa ser aniquilada também pelo poder de Jesus. Senhor Deus, aqui há pais, aqui há mães, aqui há famílias que precisam que o Senhor vá no lar, entre lá no quarto, lá na intimidade e faça aquilo que precisa ser feito. Na casa de Jairo, o Senhor curou aquela menina. O Senhor ressuscitou aquela menina que estava morta. Não há, não há coisas impossíveis para ti, Jesus. Então, ouve agora, Senhor, o clamor deste pai. Ouve a oração deste pai. Ouve a oração deste pai que está falando a ti, Senhor, ao teu coração. Ouve, Senhor, e atende agora, como o Senhor ouviu e atendeu ao clamor de Jairo. Ouve e atende ao clamor desta mãe. Em nome de Jesus, ó Deus, ressuscita os mortos, liberta os cativos, cura os enfermos, Pai, em nome de Jesus. Aquele que está sem esperança, que o Senhor dê esperança agora. O Senhor alivia agora todo o sofrimento, no nome precioso de Jesus. Pode sentar, igreja. Acho que Jairo ouviu Jesus pregar isso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquilo que você entregar para Jesus, Jesus fará o melhor. Jairo entregou uma filha morta e teve uma filha viva, salva. O que você quer entregar para Jesus? O fardo de Jesus é leve. O fardo de Jesus é leve. Ele é manso e humilde de coração, ele não vai te recriminar, não vai te passar um sermão, não. Ele vai lá e vai fazer a obra. Ele só vai pedir para você talvez encher de águas as talhas. De repente ele vai pedir para você descer da árvore, como Zaqueu, mas ele vai na sua casa e ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que você pode pedir ou pensar que precisa. Amém?